Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Como estamos? Boa noite, Tagore. Tranquilo? Beleza, beleza. Saudade? Aí sim, né? E daí? Estavam agora, a última disciplina era com a Alice. Ok, a gente tava. Até sexta-feira foi com ela ali. Sexta-feira foi com ela. Uhum. Beleza. Deixa aqui. Esperar mais uns 2 minutinhos aí, entrar o restante da turma, né? Então, já adianto algumas coisinhas, né? Essa disciplina, então, ela vai ter uma participação, uma carga horária bem alta dentro da oficina, né? A gente vai fazer alguns ensaios com partida de motores. Vocês vão usar lá a oficina, o espaço, para a gente poder fazer alguns ensaios que são bem importantes, bem pertinentes, né, para a área. Então, agora, conforme o calendário for se ajustando, a gente já vai marcar, né? Vai ter um recesso agora, né? Nessa semana a gente, então, encerra na sexta-feira. E depois, na volta do recesso, então, a gente já vai direto para a oficina. Beleza? Essa aula, então, essa semana, então, vai até Eu, sexta e depois entra recesso. olha, até onde eu sei, sim, né? A não ser que tenha mudado. Né? Ah, Pode não, show ser de que, bola. mas até onde eu sei, sim. Depois eu vou confirmar com a direção, tá? Show de bola, dá uma tranquilizada. Sim, aí a gente vê isso aí. Tá? Vamos esperar uns minutinhos aí entrar o restante e a gente já começa, tá? Tá ok. Muito boa noite a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, então, aqueles que estavam
louco de saudade minha, né? Então tô de volta. E assim, pessoal, esse semestre, então, a gente chegou na disciplina de comandos, uma disciplina... Toda disciplina é importante, né? Todas as disciplinas do curso têm o seu papel, a especificidade, digamos assim. A disciplina de comandos, então, né, como todas as outras, tem a sua importância, né? Principalmente para quem tem o interesse em trabalhar na área, né? Tem interesse em trabalhar efetivamente como eletricista montador, em trabalhar como um eletricista industrial, né? Então, tem muitas coisas muito importantes que a gente pode abranger, né? É uma disciplina que tem 40 horas, né, dentro do curso técnico, é uma disciplina como qualquer outra, mas é um assunto que a gente poderia fazer um curso inteiro só sobre isso, né? Porque além da gente trabalhar com mecanismos eletromecânicos, microcontroladores, CLPs, controladores lógicos programáveis, a gente tem toda uma lógica que é importante entender, né? Todo um pensamento, uma filosofia por trás da arquitetura de funcionamento de comandos elétricos que a gente não consegue abordar e não consegue ver tudo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai trabalhar naquele mesmo conceito, sabendo as principais características, como fazer o acionamento de motores, quais são os tipos de motores, quais são o dimensionamento dessas contatoras, como são os dimensionamentos dos dispositivos de proteção. A gente sabendo o universo, a gente consegue, então, efetivamente cumprir a demanda que o mercado exige, né? E a minha ideia aqui é essa, é preparar vocês para dentro de uma empresa para poder executar, pelo menos, as tarefas básicas de um técnico em eletrotécnica, né? Então, beleza, pessoal. Todo mundo tranquilo? Safo? Pessoal, então, assim, ó, essa disciplina, ela vai ser uma disciplina que vai ter uma carga horária prática muito grande, tá? Eu pretendo, no mínimo, uma semana e meia de prática seguida. Partida direta com contato de selo, uma partida inversa, uma partida estrela-triângulo, uma partida inversa, não, desculpa, uma partida indireta, né? Uma partida estrela-triângulo, uma estrela-triângulo com reversão, né? A gente poder dimensionar o que é um fusível de AZED, um fusível NH, ver o disjuntor motor, ver um relé térmico, saber como se desarma um relé térmico, como se dimensiona um relé térmico. A gente conseguindo, então, dimensionar esses critérios básicos, ver os motores, fazer tudo isso, eu acho que isso aí é muito importante, muito rico para o nosso conhecimento, né? Então, eu vou tentar jogar uma carga horária prática do máximo que a gente conseguir fazer, tá? Beleza? Diferentemente da prática predial, que nós temos um único painel, comandos elétricos, a gente tem lá, então, 6 motores, 6 bancadas, todas as bancadas têm contatores, fusíveis, relés, tem tudo que a gente precisa, né? Então, dá para a gente trabalhar em duplas, fazer grupos, então, vai ser muito melhor a dinâmica de trabalho, isso eu tenho certeza, tá? Nós vamos ter diagramas, vamos interpretar esses diagramas e vamos para a bancada fazer os ensaios, tá? Tudo como manda uma aula de laboratório, tá? Então, eu já tenho uma certa experiência nessa área aí, né? Sei tudo? Claro que não, né? Ah, não, meu Deus, tenho certeza que tem eletricistas aqui, industriais, de empresas que têm conhecimento prático muito maior que o meu, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos o mínimo, o básico, bem direitinho, vocês vão sair sabendo fazer, tá? Ministro essa disciplina em outras escolas, já tenho, né, um certo método de como trabalhar, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa legal, tá? Então, beleza. Sem mais papo furado, pessoal, primeira coisa, tá? Tem gente que não gosta de começar por aqui. Eu acho que talvez a coisa mais importante no começo é a gente falar sobre contatores, tá? Quem nunca ouviu falar de contatores? Né? Tem muitas pessoas aí que acabam falando contactoras. Não, tá errado, tá? No Brasil, no português, nós falamos contatores ou contatoras, tá? Dependendo do contexto. Contactoras não existe, tá? Tem algumas traduções de alguns livros que tem o C mudo, mas não se aplica, tá? Então, o que são efetivamente essas contatoras, tá? São dispositivos eletromecânicos
possuem dois circuitos, o circuito principal e o circuito auxiliar, tá? Vantagens, desvantagens, como funcionam. Tem todo um pensamento por trás disso, tá? Primeiro de tudo, eu tenho um motor elétrico, tá? Seja um motor elétrico, seja a carga que for, né? Mas principalmente motores elétricos, 95%, 99% motores elétricos. Eu não tenho como pegar esse motor de 6 CV, 10 CV, 15 CV e colocar ele diretamente numa tomada, né? Como é que eu vou comandar? Como é que eu vou inverter o giro de um motor? Como que eu vou fazer um controle à distância desse motor? Aí entram esses dispositivos, que são o quê? Eletromecânicos. A contatora é um dispositivo eletromecânico, tá? E ela tem, então, dois sentidos, tá? Dois circuitos que vão ser os responsáveis por fazer esse dimensionamento, esse funcionamento na prática. O circuito principal e o circuito auxiliar. Mas calma, a gente vai ver um por um aqui, tranquilinho, tá? Bom, uma coisa que é importante a gente falar, tá? Nós temos isso aqui, vocês podem anotar, pegar um caderninho, porque a gente vai usar isso aqui muito, tá? Nós temos dois tipos de botões. Botões normalmente abertos e botões normalmente fechados, tá? NA, normalmente aberto. NO, né, que vem do inglês, quando nós temos, então, um fabricante de linha internacional, americana, que usa uma nomenclatura NO, nós teríamos contatos normalmente abertos, porque o open, né, remete à palavra open, de aberto, então, contato normalmente aberto. Já os contatos fechados são chamados de NF ou NC. NF, porque são normalmente fechados, em português, normal, e NC de close, né? Quando nós temos, então, uma contatora, um botão de pulso, botão porque botões a gente tem uma gama muito ampla, né? Então, independentemente do botão que nós tivermos, sempre nós teremos, então, ou NA, ou NC, ou NF, ou NO, tá? NA e NO, normalmente aberto. NF e NC, normalmente fechado. O de open, C de close. Open aberto, close fechado, tá? Contatos normalmente abertos são representados pelos algarismos 3 e 4 inicialmente. Contatos normalmente fechados, 1 e 2, tá? Beleza? Esse é um conhecimento prévio. Vai se aplicar para botões, contatores, relés térmicos, disjuntor motor, vai para relé temporizador, seja ele eletrônico ou pneumático, seja, enfim, qualquer componente que tiver, então, essas nomenclaturas NA, NF, NO e NC, são de normalmente abertos, normalmente fechados, tá? Contatos, chaves ou, enfim, né, vai ser sempre NA ou NF. Aqui a gente tem, então, né, uma aplicação, né, dos contatos normalmente abertos, normalmente fechados. Então, aqui a gente pode ver que nós temos uma gama muito ampla de botões, né? Nós temos vários tipos de botões. Quem sabe me dizer quais são os botões que nós temos aqui? Quem consegue identificar cada um deles? Vamos lá? O que vocês me dizem? O que vocês estão vendo aqui? Os eletricistas que trabalham na área aí. Tem um que eu estou vendo ali que ele tem a ponteira vermelha, quase todos a ponteira vermelha, né? Embaixo do amarelo, a gente usa geralmente para derrubar ele como um shutdown de emergência. Exatamente, Vejo tá? muito. Esse aqui é um botão que pode ser chamado de botão de pânico, tá? Que aí tu bate para desarmar o circuito, tá? Nós temos botões que são botões que voltam sempre para a posição inicial, que seriam os botões, né? Um botão de pulso. Nós temos também outros tipos de botões. Quem sabe me dizer que tipo de botão é esse aqui? Ô, pessoal. Para selecionar um ou outro?
Aqui, ó, esse aqui não é chave seccionadora, tá? É um botão que tem 2 posições. Vamos lá, tem 5, 6 eletricistas aqui de industrial, como é que é assim? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Que botões nós temos? Não? Nada? Tá, então calmem, que depois a gente vai abranger um por um, tá? Eu não vou arriscar para não falar bobagem. Não, tranquilo, tranquilo. Pode falar, não tem. Então vamos deixar aqui, depois a gente vai trabalhar com um por um na prática. Vocês vão tocar em cada um desses botões aqui, tá? Vocês precisam entender a diferença entre botões que ficam na posição inicial ou botões que nós conseguimos trocá-los de posição, tá? Cada tipo de ligação, cada tipo de carga vai exigir um tipo de comando diferente. Por isso, a escolha do botão é muito importante. Tá? Isso a gente tem que ter, a gente tem que entender para quando for dimensionar lá um quadro, né? Quando nos contratarem, ó, vocês precisam fazer um quadro de comando para acionar 5 esteiras. Cada motor de cada esteira vai ser um motor de 8 CV, um motor de 30 CV, um motor de 5 CV, e vocês vão ter que fazer um único quadro de comando que vai comandar tudo. Bom, aí vocês vão entrar, né, em várias situações. Tá, mas espera aí. O que eu tenho de material? Eu vou usar soft ou eu vou usar contatoras? Eu vou ter relé temporizador? Eu não vou ter? Eu vou controlar para o CLP? Não vou. Eu vou fazer o contato de forma manual? Não vou. Tudo isso vai entrar dentro da mentalidade de projetista, tá? Dentro da mentalidade de eletricista industrial, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Então, beleza. Primeira coisa, os botões são contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Contatoras possuem contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Relés temporizadores possuem contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados. E praticamente tudo, disjuntor motor. Cara, assim, a gama é muito ampla. E a gente precisa saber o básico. Porque todo diagrama, seja ele um diagrama principal ou auxiliar, vai ter contatos normalmente abertos, normalmente fechados. Para interpretar um diagrama, vocês vão precisar saber disso. Para executar na prática, vocês vão precisar saber disso. É o mais básico do básico, tá? Tranquilo. Beleza. Dito isso, então, tá? Aqui vocês têm a imagem de relés térmicos, tá? Esses relés aqui, então, o próprio nome já fala, tem a funcionalidade, né, a função de proteger, então, o circuito principal contra as elevações de temperatura. Estou falando de circuito principal, não estou falando de circuito auxiliar. Quando eu estou falando de circuito principal, eu estou me referindo ao circuito de potência, ao circuito de força, tá? Quando eu falo de circuito auxiliar, eu estou falando de circuito de comando, tá? Então, esse dispositivo, o relé térmico, que depois a gente vai falar só sobre o relé térmico, ele é um dispositivo que é acoplado na saída do circuito principal da contatora, tá? Esse mesmo circuito aqui, esse mesmo componente, ele vai ter contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. E isso vai impactar diretamente na nossa lógica. Quando a gente estiver bolando lá o esqueminha de como vai botar o motor para rodar, a gente vai ter que identificar esse componente aqui, tá? Esse dispositivo protege, então, contra as elevações de temperatura e vão sempre proteger o circuito principal, ou o circuito de potência, tá? Há formas de ter uma elevação de temperatura. Muita coisa. Obstruir o funcionamento de um motor. Né? Se eu estou trabalhando lá numa esteira e daqui a pouco aumentaram a carga da esteira muito mais do que a capacidade que ela foi dimensionada. Bom, isso pode acarretar um aumento de temperatura, né? Um sobreaquecimento. Então, esse dispositivo vai atuar. Vocês podem ver aqui que nós temos uns botões. Né? A gente tem aqui, dependendo do fabricante, 2, dependendo do outro fabricante, a gente tem 3. A gente tem aqui botões amarelos, vermelhos, azuis, cada um vai ter um código diferente. Coisas importantes que a gente precisa saber aqui. Tempo que ele vai desarmar. Se o rearme vai ser automático ou não. E prestem muito bem atenção.
tá? Porque isso pode ser a diferença total entre eu botar fogo no meu setor ou eu salvar o meu setor. Se eu coloco um rearme automático, o que vai acontecer? Quando o relé diminuir a temperatura dele e voltar à temperatura ambiente, ele vai rearmar o circuito sozinho. Então, ele vai voltar a funcionar. Ele não vai mais obstruir a contatora, né? Os bimetais dele vão voltar para a posição inicial e ele vai continuar conduzindo a corrente. Então, o que isso vai acontecer? Eu vou botar o meu motor para rodar novamente. Ou eu posso colocar o rearme manual. Tá? O que é o rearme manual? Eu preciso que um eletricista se desloque até o quadro, vá no relé e acione manualmente a funcionalidade dele, né? Que rearme, então, o relé para ele continuar conduzindo. Se eu já estou trabalhando, né, num lugar que eu estou com um dimensionamento muito... o dimensionamento dos condutores está muito no limite, a carga está muito no limite, eu não tenho outro motor, e ele toda hora fica armando e desarmando. Bom, eu já conheço o circuito, beleza, eu posso colocar o rearme automático, porque eu sei que o 2x3 ele acaba desarmando. Se é um circuito que sempre funcionou ok, tá bombando, tá rodando, e eu vou lá e coloco o rearme automático, eu posso estar colocando em risco a minha ligação, posso estar colocando em risco lá o funcionamento do circuito, né? Então, você tem que entender muito bem isso para não acabar gerando risco lá na instalação, lá na planta, tá? Aqui nós temos uma espécie de relé temporizador, né? Existem vários tipos, vários modelos, tá? Dependendo do relé, a gente consegue, então, ter os pneumáticos, tem os eletrônicos, a gente tem dispositivos que são muito parecidos com esses, que já tem toda a lógica de funcionamento de uma partida indireta, de uma estrela triângulo, né? A gente tem vários dispositivos. Aqui, então, nós temos as contatoras, tá? Contator, nós temos infinitos modelos. Modelos com bloco auxiliar, blocos adicionais. Nós temos com as bobinas em cima, embaixo, do lado. Cada contatora é um tipo de contator, tá? Contatoras para 127 e 220, contatores para 220 e 380, contatores de 380 a 440. Nós temos modelos que são enfim. O que vai definir a carga que vai ser utilizada a contatora vai ser, então, a classe da contatora. A C1, a C2, a C3. Bom, o que a gente sempre conversa, e é o que eu sempre digo e vou morrer falando, sempre se olha para carga. Nunca se começa a dimensionar nada simplesmente à vontade. Vou fazer o circuito e depois eu vejo o motor. Não. Primeiro tu olha o motor. Quanto ele consome? Qual é a potência dele? Qual é a temperatura que ele chega? Eu quero trabalhar com ele em quantos sentidos? Bom, beleza. Depois disso eu vou voltar, vou dimensionar as contatoras, vou dimensionar os condutores, vou dimensionar os dispositivos de proteção. Se eu estou trabalhando com fusível, acontece isso muito nas indústrias aí, né? Eles não te dão um disjuntor motor, vão lá e te dão um fusível diazete. Ah, mas espera aí, fusível diazete eu tenho 3 tipos, eu posso estar trabalhando com ultra rápido, posso estar trabalhando com rápido, posso estar trabalhando com retardado, né? Então, eu vou ter que saber. Se eu estou trabalhando com uma partida direta, daqui a pouco o ultra rápido não é não é a indicação, a melhor indicação que eu tenho, né? Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar com retardado, que tem um desarme, uma corrente, quando ele atinge a corrente nominal, com um tempo muito mais elevado do que normalmente, né? Então, isso são coisas que a gente vai estudando e vai completando com a prática, sempre complementando, tá? Então, beleza. As contatoras, elas vão nos dar a possibilidade de acionar cargas de maior potência, tá? Assim como cargas de menor potência. Eu posso acionar uma fachada, uma iluminação com contatoras. Daqui a pouco eu tenho
com lâmpadas lá de vapor de mercúrio, tem reatores que têm um consumo de energia muito maior, tem uma corrente de pico muito maior, então eu tenho esse dispositivo eletromecânico para fazer isso. As vantagens da contatora: ela suporta correntes muito maior do que as tomadas e elas nos dão as possibilidades de fazer o comando de maneira remota. Eu posso, de um ponto estratégico da indústria, de um quadro de comando, fazer o acionamento da iluminação, dos motores, das esteiras, das guindastes, de não sei o que mais, de forma remota, tá? Beleza. Constituição da contatora. Aqui, ó, nós temos, então, as partes principais dela, tá? Nós temos dois núcleos, tá? O núcleo fixo e o núcleo móvel. Esses núcleos aqui, eles têm esse formato de E, tá? Vão ser encaixados uns nos outros. Acho que alguém esqueceu o microfone ligado aí, pessoal. Não tenho certeza aqui, vou desligar. E aí, o que acontece? Eu tenho, então, uma mola que vai sempre deixar na posição inicial de normalmente aberto. A contatora, inicialmente, vai estar sempre aberta. Não circulou corrente, está em repouso, está aberto. Tá? O que eu tenho aqui, então? No centro do meu núcleo, eu vou ter, então, algo chamado de bobina. O que é uma bobina? Vocês sabem o que é uma bobina, né? É um dispositivo eletromagnético que, quando é percorrida por uma corrente elétrica, cria propriedades magnéticas de atração. Então, quando eu energizo a bobina da contatora, eu vou atrair o núcleo móvel até o núcleo fixo. E isso vai impactar em tudo. No circuito principal, pois então vai ter a circulação de corrente elétrica na minha instalação, eu vou conseguir fazer o acionamento do motor, e aqui, tá? Quando nós falamos do circuito do circuito auxiliar, todos os contatos trocam de posição. O nome disso é comutação. A contatora comutou. Ou seja, os contatos normalmente abertos fecham e os normalmente fechados abrem. Ponto. Tá? Esse aqui é o esquema mais singelo, mais simples, tá? Que é muito usual e que a gente consegue identificar todo o funcionamento da minha contatora. Tá? Bem tranquilo. Safo. Bom, aqui então, pessoal, a gente tem dois modelinhos de contatoras, tá? A norma que regulamenta as instruções normativas de comandos elétricos e tudo mais, diagramas, simbologias, é a NBR IEC 60947-4, tá? Essa é uma norma de 2008 e ela, então, regulamenta, né, padroniza algumas situações, como, por exemplo, as simbologias, os traçados e a quantidade de corrente que é permitida por cada componente e tudo mais. Aqui vocês podem ver, pessoal, que as bobinas são indicadas pelas letras A1 e A2, tá? Pegou a contatora, viu a letra A1 e a letra A2, você sabe que são as bobinas. A gente sabe que as bobinas, então, são a parte da contatora que comuta ela, que faz com que o circuito troque de posição. O que está aberto fecha, o que está fechado abre. Então, para dar partida no motor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é energizar a bobina. Energizei a bobina, bom, aí então eu tenho uma contatora que vai estar no estado de normalmente fechado e vai conseguir dar o acionamento da carga. O que vocês precisam entender é que não existe um padrão fixo para que as bobinas funcionem. Eu posso ter as bobinas na lateral, como está indicado aqui, mas eu também posso ter bobina em cima, posso ter bobina embaixo, dos lados. Então, vai depender do modelo de fabricante para cada fabricante, tá? Depois disso, então, eu tenho a simbologia universal para bobinas, que é, então, esse quadradinho, na verdade é um retângulo, com A1 e A2, tá? A1, bobina 1, A2, bobina 2, tá? Então, isso aqui é o principal para a gente entender como se faz a partida de um motor, tá? Beleza.
circuito principal ou circuito de potência, tá? Esse circuito, então, é o que simplesmente tem a alimentação geral que vai direto para a carga, né? É a rede que está sendo ligado lá no nosso motor ou na carga que seja. Como que isso é definido, então? Ele é um circuito que é normalmente aberto e depois da comutação, então, ele passa a ser um normalmente fechado. Para fazer isso, eu preciso acionar as bobinas, tá? E qual é, então, a nomenclatura dele? Eu sei, tá, que... Alguém deixou o microfone ligado. Deixa eu ver se eu acho. Não? Se ligou, tá. Um L1 vai ser, então, o primeiro circuito principal, a primeira entrada do circuito principal. 2T1 vai ser, então, a saída, tá? 1L1, por que L1? Porque é linha 1. É o primeiro terminal que vai ser ligado diretamente na linha, né? No ramal de entrada, na linha de transmissão, enfim. 2T1, tá? Vai ser terminal, vai ser a saída. Aqui, ou vai no relé térmico, ou vai para a carga, tá? Se a gente estiver falando de partida indireta, pode ser que vá para a segunda contatora. Do contrário, vai direto para a carga ou vai ligado no relé térmico, tá? T, terminal, L, linha. Esse aqui é o circuito principal ou de potência. Dependendo do lugar, vocês vão ver que vão chamar de circuito de força. Não importa. Força, potência ou principal, vai ser sempre, então, esse circuito que vai ter a nomenclatura de L ou de T. L para linha, T para terminal, tá? Simbologia desse circuito, então. Quando a gente estiver falando de circuito de diagrama de força ou diagrama auxiliar, a gente vai ter essas duas nomenclaturas aqui, tá? Essa simbologia, então, é a padrão da norma. A gente tem ela em dois estados. O primeiro estado aqui, ó, vocês podem estar vendo a simbologia do circuito de comando, tá? O circuito auxiliar. E a segunda simbologia é do do circuito de força, de potência, que vai ser ligado diretamente na carga, tá? Então, se eu estiver vendo esses três terminais aqui, eu sei que eu estou falando do circuito de potência, do diagrama de potência. Se eu estiver vendo essa simbologia aqui, então eu estou vendo o meu diagrama de comando, tá? Por que que então tem esses três interruptores aqui, esses três contatos normalmente abertos, digamos assim? Porque a contatora no circuito principal vai estar sempre normalmente aberta, tá? Normalmente aberta. Beleza. Aqui a gente está vendo, então, uma simbologia de um diagrama de potência, tá? Diagrama de força, ou principal. E vocês podem ver que a gente tem vários dispositivos, né? Aqui a gente tem a rede, as linhas. Depois disso, nós temos um disjuntor. Nesse caso aqui, um disjuntor trifásico, porque nós temos 3 condutores carregados. Depois disso aqui, a gente pode ver, então, que é a contatora. Então, vocês olhem, né, que vocês podem perceber que aqui no diagrama, então, nós temos cada componente tem a sua funcionalidade. Cada um dos componentes, então, tem uma simbologia própria. Nesse caso, é do contator, tá? É o que a gente está estudando hoje. Depois disso, a gente pode ver aqui os relés térmicos, que vai na saída das contatores. E, por fim, né, nós temos aqui, então, o motor elétrico, que tem a sua simbologia própria. Cada motor tem a sua especificidade. Potência, corrente de acionamento, fator de proteção. E a gente tem uma gama muito ampla, tá, de motores e especificidades de cada um deles. Aqui, então, pessoal, a gente pode falar dos circuitos auxiliares ou circuitos de comando. Ele geralmente vai até 10 amperes. Não que a gente não possa, então, ter mais, não, claro que pode. E aqui a gente tem, então, se vocês olharem aqui na foto, nós temos, então, contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. 13, contato normalmente fechado, entrada, né? 14, normalmente, desculpem, open é normalmente aberto, tá? Então, 13 é um contato normalmente aberto, 14 normalmente aberto
uma entrada, outra saída. 21 NC. Alguém está com o microfone ligado aí. Deixa eu achar. Desliguei. 21 NC, contato normalmente fechado. C é close, então é fechado. Uma entrada, outra é saída. 31 vai ser fechado também, porque é NC, close. 43, normalmente aberto, porque é O, open, tá? A simbologia é essa aqui, ó. Contato 13, 14, normalmente aberto. 21, 22, fechado. 33, 34, aberto. 41, 42, fechado, tá? Esse é o auxiliar. Esse aqui é onde vai a inteligência, é a lógica. É aqui que vocês vão fazer, vão acionar, vão trocar o sentido de rotação, vão trocar de contatora. Tudo isso aqui vai ser comandado pelos botões que vocês vão colocar na botoeira, ou no painel, ou no quadro de comando, tá? Essa aqui é a simbologia da norma, né? Vocês podem ver aqui os contatos normalmente abertos, normalmente fechados, como está indicando na numeração. Blocos aditivos, né? Então, dependendo do tipo de lógica que a gente estiver falando, né? Dependendo da situação, vocês vão ter que acrescer, né? Adicionar blocos para que a gente tenha, então, o número de entradas e saídas que a gente precisa no circuito auxiliar, tá? Então, dependendo, a gente vai ter um número maior ou um número menor de blocos. Dependendo da necessidade, não vai ter que acrescer, ou dependendo do modelo de contator, não vai nem dar essa possibilidade, né? Contatoras que não têm entrada. Aqui a gente pode ver, então, que aqui seria uma animação, né? Mas eu não... É um GIF, mas como está em PDF, eu não consigo colocar. A gente ligaria, né? E aí mostrava aqui o sentido de comutação, né? As bobinas atraindo o núcleo e os contatos trocando de posição. O que é aberto, fecha. O que é fechado, abre, né? E assim sucessivamente. Beleza. Nós temos algumas classes de emprego, né? Nós temos, então, categorias para corrente alternada e categorias para corrente contínua, né? Então, isso vai depender muito quando a gente está fazendo um acionamento de máquinas de corrente contínua ou máquinas de corrente alternada, né? Então, a gente vai ter que entender qual tipo de ligação a gente está fazendo e, dependendo da ligação, então, a gente vai escolher a nossa contatora, tá? Na corrente alternada, nós temos, então, a classe AC1, que é a classe, então, para manobras leves, né? Geralmente para cargas ômicas, ou seja, cargas puramente resistivas, ou pelo menos que sejam um pouco indutivas, né? Exemplos: fornos elétricos, iluminação com lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, né? Vocês podem pensar, tá, mas não se usa mais lâmpada incandescente. Depende, se a gente estiver falando de algumas lâmpadas aí, vapor de mercúrio, vapor metálico. E outra coisa também, né? Quando foi criada essa classe AC1, que não foi criado nem ontem, nem há 10 anos atrás, foi criado há muito mais tempo que isso, se usava muito iluminação incandescente, né? Então, o que é uma lâmpada incandescente? É basicamente, praticamente um resistor, né? Então, essa categoria de classe foi, então, criado, dimensionado para esse tipo de carga, né? Manobras geralmente leves, tá? AC2 são para manobras leves também, né? Exemplos: motores de guincho. Ela já requer um pouco mais de força do que a C1, mas ainda não é algo tão punk assim como outras classes. Elas geralmente são utilizadas aí em motores de motobombas, coisas do gênero, coisas que a gente consegue ter em casa tranquilamente. Categoria AC3. A categoria AC3, desliguei o microfone, vocês podem ver que já está fazendo o acionamento de um motor monofásico, né? Esse aqui é um motor monofásico de fase auxiliar. Vocês podem perceber que ele é de fase auxiliar, porque o que acontece aqui? A gente tem uma elevação na tampa, aqui vai ser colocado um capacitor, e esse capacitor vai estar ligado na bobina auxiliar, que vai ser a bobina de arranque, né? A bobina de torque inicial. Geralmente, ele é acionado com um capacitor, uma bobina auxiliar e um interruptor centrífugo.
Esse interruptor centrífugo, o próprio nome já diz, né? Conforme vai sendo dado o sentido de rotação, ele acaba indo para as paredes laterais e ele acaba sendo desligado, né? Então, a gente consegue ter o acionamento por completo, tá? Aqui a gente pode já instalar ele em ventiladores industriais, bombas, né? Bombas que já têm uma capacidade maior de trabalho, né? De troca, seja de fluidos, água, combustível, enfim. E ele já tem uma categoria de emprego maior. A categoria de emprego AC4, aí o troço já muda de figura, né? A categoria AC4 são para manobras pesadas mesmo, são para manobras que requerem força, que requerem uma certa potência, tá? Acionamentos a plena carga, né? Um exemplo clássico, pontes rolantes. Essas pontes rolantes, então, elas necessitam que automóveis sejam suspensos, enfim, cargas que têm um peso muito, muito grande, né? Então, toneladas. Então, a gente precisa de um acionamento com uma corrente nominal maior, corrente de partida maior. Então, para isso que a gente precisa, então, dessas contatoras, né? Sempre lembrando que essa classe são para corrente alternada. Depois, falando nas classes mais específicas, nós temos, então, a categoria AC6B, que aí a gente está falando para banco de capacitores, né? Não sei, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em banco de capacitores lá na disciplina de análise de circuitos. Banco de capacitores tem a finalidade, então, de corrigir o fator de potência, né? Principalmente quando a gente está falando de indústria, quando a gente está tentando diminuir, então, o valor do custo da corrente que é paga, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento do que é uma corrente reativa, ativa. A gente precisa, né, desses conceitos básicos aí. E para esse tipo de categoria de emprego, então, a gente usa a C6B, que vai cumprir muito bem a finalidade dele, tá? Quando a gente fala de uso específico, nós temos a C14 e a C15. A C14 para cargas pequenas, né? Menor que 72 voltampere, e a C15 para cargas maiores ou iguais a 72 voltamperes, né? São manobras que necessitam de um olhar bem próprio, bem específico, né? E é basicamente isso, né? Então, a gente tem aqui, né, uma revisão que fala sobre a definição dos contatores, dispositivos eletromagnéticos utilizados para acionamento de carga remoto, bobinas é o enrolamento de cobre que cria o campo magnético que faz a comutação da contatora, circuito principal de potência são responsáveis pela alimentação da carga, circuito auxiliar ou de comando são aqueles, né, referentes à lógica de funcionamento, blocos aditivos são aqueles que são implementados, né, na contatora para aumentar a capacidade de entradas e saídas dos contatos do circuito auxiliar, e as classes são para determinar qual tipo de contatora que a gente vai empregar, tá? Então, como hoje é a primeira aula, né, a gente está nessa volta aí tranquilo, hoje a gente vai soltar um pouquinho mais cedo, tá? E aí na aula que vem a gente toca a ficha. Beleza? Tranquilos? E para quando vai ficar presencial, professor? Oi? Para quando que vai ficar mais ou menos as aulas presencial? Já tem uma ideia ou não? Eu pretendo para a volta, né? A gente vai ter uma aula de teoria, que aí vocês vão ver o que é contator, o que é fusível, o que é relé, o que é... Vocês vão ver tudo. E aí depois depois de uma semaninha de aula, a gente vai para a oficina. Só que vai ter o recesso agora, né? Eu não sei quando vai ser esse recesso. Mas não sei se vai ser na semana que vem, vai ser na outra, depois eu vou confirmar com a direção. E depois disso vai ser só oficina. Vamos passar lá às noites, lá, dando ensaio, botando o motor para rodar. Mas, no mínimo, eu quero ter uns 7 dias de oficina. Para todo mundo ter lá. Porque aí a estrutura é outra. Lá a gente já tem motores, lá a gente já tem uma bancada para cada um. Tem, se eu não me engano, são 6 ou 7 bancadas, né? Então dá para colocar 2 por bancada. Aí o troço fica bem melhor. Tá? Beleza? Vai lançar esses slides no grupo lá? Vou colocar lá. Tá? Depois eu já vou colocar isso aqui A também. gurizada já estava com saudade do senhor, hein? Tava com saudade minha? Tava quase fazendo abaixo assinado para eu voltar. Quase. Beleza, pessoal. Cara, é um prazer estar aqui na presença de vocês, né? Sempre bom, turma, show de bola. E agora a gente vai deitar e rolar, né? Agora, podendo voltar lá para a oficina, vamos fazer pelo menos
o que manda o figurino, o mínimo que manda o figurino lá de partidas para a gente brincar bastante, tá? Vou disponibilizar esse material lá no grupo, depois eu vou colocar essa aula lá no YouTube para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Tranquilo? Ah, show. Ok, valeu. Então, boa noite Valeu, a todos cara. aí, pessoal. Valeu. Beleza, Valeu, boa noite. valeu. Boa noite, Valeu. boa noite. É nóis, Queiroz. Valeu, boa noite. Pô, quem é que ficou em recuperação e passou?